Expresso gratidão por aqueles que serviram tão fielmente com entusiasmo apoio os que foram chamados. Quando as autoridades gerais da Igreja se reúnem com os membros no mundo inteiro, vemos pessoalmente como os santos dos últimos dias são uma força para promover o bem. Elogiamos vocês por tudo o que fazem para abençoar a vida de todas as pessoas. Aqueles entre nós que estão encarregados dos assuntos públicos sabem muito bem que muitos formadores de opinião e jornalistas dos Estados Unidos e do mundo inteiro têm falado mais da Igreja e de seus membros. Uma confluência incomum de fatores aumentou significativamente a visibilidade da Igreja. Muitos que escrevem sobre a Igreja se esforçam sinceramente para compreender nosso povo e nossa doutrina. Foram bem respeitosos e procuraram ser objetivos pelo que lhes somos gratos. Também reconhecemos que há muitas pessoas que não estão em sintonia com as coisas sagradas. Lord Sachs, o rabino-chefe da Inglaterra, dirigindo-se aos líderes da Igreja Católica em dezembro passado, na Universidade Pontifícia Gregoriana, observou como algumas partes do mundo se tornaram seculares. Ele afirmou que a culpa é de um ateísmo científico agressivo que se faz surdo à música da fé. A grande visão introdutória do livro de Mórmon é o sonho profético que Lehi teve da árvore da vida. Essa visão descreve com clareza os desafios à fé que existem em nossos dias e a grande divisão entre os que amam, adoram e sentem que devem prestar contas a Deus e os que não o fazem. Lehi explicou algumas condutas que destroem a fé. Alguns são orgulhosos, vaidosos e tolos. Interessam-se apenas pela assim chamada sabedoria do mundo. Outros têm algum interesse em Deus, mas se perdem nas névoas de escuridão e pecado do mundo. Alguns provam o amor de Deus e sua palavra, mas sentem-se envergonhados por causa dos que zombam deles e se afastam, seguindo por caminhos proibidos. Por fim, aos que estão em sintonia com a música da fé. Vocês sabem quem vocês são. Vocês amam o Senhor e o seu Evangelho e procuram constantemente viver e compartilhar sua mensagem, especialmente com sua família. Vivem em harmonia com os sussurros do Espírito. Estão despertos em relação ao poder da Palavra de Deus. Cumprem preceitos religiosos no lar e procuram diligentemente levar uma vida cristã como discípulos de Cristo. Reconhecemos o quanto vocês estão atarefados. Sem o ministério profissional remunerado, a responsabilidade de administrar a igreja foi confiada a vocês, membros consagrados. Sabemos que é comum que os membros dos bispados e das presidências destaca, e muitos outros, doem longas horas de serviço dedicado. As presidências das auxiliares e dos quórums são um exemplo de sacrifício abnegado. Esse serviço e sacrifício são feitos por todos os membros, pelos que mantêm registros administrativos, pelos mestres familiares e professores visitantes fiéis e pelos que dão aulas. Quão gratos somos aos que corajosamente servem como líderes de escoteiros ou do berçário. Todos vocês contam com nosso amor e apreço pelo que fazem e pelo que são. Reconhecemos que há membros menos interessados e menos fiéis a alguns dos ensinamentos do Salvador. Nosso desejo é que esses membros despertem plenamente para a fé e aumentem seu nível de atividade e de comprometimento. Deus ama todos os seus filhos. Ele quer que todos voltem à presença dele. Ele deseja que todos estejam em sintonia com a sagrada música da fé. A expiação do Salvador é uma dádiva para todos. É preciso que seja ensinado e compreendido que amamos e respeitamos todas as pessoas descritas por Lehi. Lembre-se que não nos cabe julgar as pessoas. O julgamento é uma prerrogativa do Senhor. O presidente Thomas S. Monson nos pediu especificamente que tenhamos a coragem de não julgar as pessoas. Ele também pediu que todo membro fiel resgate os que provaram do fruto do Evangelho e depois se afastaram, bem como aqueles que ainda não encontraram o caminho estreito e apertado. Oramos para que eles se agarrem à barra e partilhem o amor de Deus que vai lhes encher a alma de imensa alegria. Embora a visão de Lehi inclua todas as pessoas, o conceito doutrinário mais importante é o significado eterno da família. A família foi ordenada por Deus.
é a mais importante unidade nesta vida e na eternidade. Quando Leí partilhou do fruto da árvore da vida, o amor de Deus, desejou que sua família dele também comesse. Nosso grande desejo é criar nossos filhos em verdade e retidão. Um princípio que nos vai ajudar a fazer isso é não sermos demasiadamente severos em julgar uma conduta tola ou insensata, porém não pecaminosa. Há muitos anos, quando minha mulher e eu tínhamos filhos em casa, Elder Dallin H. Oaks ensinou que era importante fazer a distinção entre erros juvenis, que deviam ser corrigidos, e pecados, que exigiam repreensão e arrependimento. Quando há falta de sabedoria, nossos filhos precisam de instrução. Quando há pecado, o arrependimento é essencial. Descobrimos que isso foi muito útil para a nossa própria família. O cumprimento de preceitos religiosos no lar abençoa a nossa família. O exemplo é particularmente importante. O que somos fala tão alto que nossos filhos talvez não ouçam o que dizemos. Quando eu tinha quase 5 anos, minha mãe ficou sabendo que seu irmão caçula tinha sido morto quando o navio de guerra em que servia foi bombardeado ao largo da costa do Japão, quase no fim da Segunda Guerra Mundial. Aquela notícia deixou arrasada. Ela ficou muito emocionada e foi para o quarto. Depois de um tempo, fui espiar para ver se ela estava bem. E a vi ajoelhada junto à cama em oração. Senti uma grande paz, porque ela me havia ensinado a orar e amar o Salvador. Isso ilustra o exemplo que ela sempre me deu. A mãe ou o pai, orando com os filhos, pode ser mais importante do que qualquer outro exemplo. A mensagem, o ministério e a expiação de Jesus Cristo, nosso Salvador, fazem parte de nosso currículo familiar essencial. A escritura que melhor descreve nossa fé está em 2 Nef 25:26. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Uma das premissas da visão de Leí é de que os membros fiéis precisam agarrar-se firmemente à barra de ferro para manter-se no caminho estreito e apertado que conduz à árvore da vida. É essencial que os membros leiam, ponderem e estudem as Escrituras. O livro de Mórmon é de importância vital. É evidente que sempre haverá aqueles que subestimam o significado desse livro sagrado ou até venham a denigri-lo. Alguns fazem piada. Antes de eu servir missão, ouvi um professor universitário citar a declaração de Mark Twain de que se fosse tirada a expressão "e aconteceu que" do livro de Mórmon, ele seria apenas um panfleto. Poucos meses depois, enquanto eu servia missão em Londres, Inglaterra, um renomado professor formado pela Universidade de Oxford e que trabalhava na Universidade de Londres, um egípcio que era perito em línguas semitas, leu o livro de Mórmon, correspondeu-se com o presidente David McKay e reuniu-se com os missionários. Disse-lhes que estava convencido de que o livro de Mórmon era realmente uma tradução do conhecimento dos judeus e da língua dos egípcios referentes aos períodos descritos no livro. Um dos exemplos que ele usou foi a expressão conjuntiva "e aconteceu que ele disse espelhar como ele traduziria a fraseologia usada nos antigos escritos semitas. O professor foi informado de que, embora sua abordagem intelectual com base em seu conhecimento acadêmico ajudasse, ainda era essencial que ele tivesse um testemunho espiritual. Por meio do estudo e da oração, ele adquiriu um testemunho espiritual e foi batizado. Portanto, o que um famoso humorista viu como tema de piada, um estudioso renomado viu como uma profunda evidência da veracidade do livro de Mórmon, o que lhe foi confirmado pelo Espírito. A doutrina essencial do arbítrio exige que um testemunho do Evangelho restaurado deva basear-se na fé, e não em provas externas ou científicas. O enfoque obsessivo em coisas que ainda não foram plenamente reveladas, por exemplo, como o Salvador nasceu de uma virgem ou ressuscitou, ou de como
ou do modo como Joseph Smith traduziu nossas escrituras não será eficaz nem proporcionará progresso espiritual. Essas são questões de fé. No final, o conselho de Moroni de ler e ponderar e depois perguntar a Deus com toda a sinceridade do coração, com real intenção, para confirmar a veracidade das Escrituras pelo testemunho do Espírito é a resposta. Além disso, quando incorporamos à nossa vida os mandamentos encontrados nas Escrituras e vivemos o Evangelho, somos abençoados pelo Espírito e provamos a sua bondade por meio dos sentimentos de alegria, felicidade e principalmente paz. Vemos claramente que uma linha divisória que separa os que ouvem a música da fé dos que são surdos ou fora de sintonia é o estudo ativo das Escrituras. Fiquei profundamente tocado há vários anos, quando o amado profeta Spencer W. Kimball enfatizou a necessidade de lermos e estudarmos continuamente as Escrituras. Ele disse: percebo que quando negligencio meu relacionamento com a deidade e tenho a impressão de que nenhum ouvido divino está escutando o que digo e nenhuma voz celestial está falando comigo, parece que estou muito, muito longe. Se mergulho nas Escrituras, a distância diminui e a espiritualidade volta. Espero que estejamos lendo o livro de Mórmon regularmente com nossos filhos. Abordei esse assunto com meus próprios filhos. Eles compartilharam comigo duas observações. Primeiro, a persistência na leitura diária das Escrituras em família é fundamental. Minha filha descreveu com bom humor o esforço que faz bem cedo pela manhã com seus filhos, a maioria adolescentes, para ler constantemente as Escrituras. Ela e o marido acordam bem cedo, lutando contra o sono para agarrar-se ao corrimão da escada que leva ao local onde a família se reúne para ler a palavra de Deus. A persistência é a resposta e o bom senso de humor ajuda. É preciso grande empenho de todos da família todos os dias, mas vale a pena. Os obstáculos temporários são vencidos pela persistência. A segunda coisa foi como nosso filho caçula e a esposa leem as Escrituras com sua jovem família. 2 de seus 4 filhos ainda não têm idade para ler. Para o filho de 5 anos, eles fazem 5 sinais com os dedos para que ele participe plenamente da leitura das Escrituras em família. O primeiro sinal com os dedos é para que ele repita "e aconteceu", sempre que isso aparece no livro de Mórmon. Tenho de admitir que adoro ver essa expressão aparecer com tanta frequência. Aliás, para o interesse das famílias jovens, o sinal 2 é assim vemos que os sinais 3, 4 e 5 são escolhidos pelos pais de acordo com as palavras contidas no capítulo que eles estão lendo. Sabemos que o estudo das Escrituras em família e a noite familiar nem sempre são perfeitos. A despeito dos desafios que enfrentarem, não desanimem. Compreendam que a fé no Senhor Jesus Cristo e o cumprimento de seus mandamentos são e sempre serão o teste decisivo da mortalidade. Acima de tudo, cada um de nós precisa compreender que quando ficamos surdos à música da fé, estamos fora de sintonia com o Espírito. Como ensinou o profeta Nefi, haveis ouvido sua voz, e ele vos falou numa voz mansa e delicada, mas havíeis perdido a sensibilidade, de modo que não pudestes perceber suas palavras. Uma doutrina é clara: precisamos ser positivos e ter bom ânimo. Enfatizamos nossa fé e não nossos temores. Regozijamo-nos na certeza proporcionada pelo Salvador de que Ele estará ao nosso lado e nos orientará e conduzirá. O Espírito Santo testifica ao nosso coração que temos um Pai Celestial amoroso, cujo plano misericordioso para nossa redenção será cumprido em todos os aspectos, graças ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Como Naomi W. Randall, autora de Sou um Filho de Deus, escreveu: "E o seu espírito de amor afasta todo o meu temor." Portanto, onde quer que estejamos no caminho do discipulado da visão de Leí, tomemos a firme decisão de despertar dentro de nós e de nossa família maior desejo de reivindicar a incompreensível dádiva de vida eterna que o Salvador nos concedeu. Oro para que permanecemos em sintonia com a música da fé. Eu presto testemunho da divindade de Jesus Cristo e da realidade de sua expiação em nome de Jesus Cristo. Amém.